Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Muito bom poder estar mais uma vez aqui. Nós estamos já há algumas semanas acompanhando a série A Jornada da Vida, que os temas a cada semana buscam nos apresentar o caminho da maturidade espiritual, como podemos aprofundar a nossa experiência ao lado de Jesus Cristo, e temos focalizado algumas práticas, algumas disciplinas que proporcionam essa intimidade com Deus e como podemos isso dia a dia ir vivendo. O pastor Felipe nos falou nas últimas 3 semanas e no primeiro tema da primeira semana como a palavra de Deus pode impactar a nossa vida nesse momento devocional, como podemos construir a nossa vida ao lado dele, conhecendo melhor a sua vontade. Falou também sobre o papel da oração, como o estar com Deus, falar com Deus é importante na nossa construção. Não há relacionamento sem comunicação. E semana passada nos falou a respeito da solitude, sobre a importância de pararmos a agenda, a rotina, para termos esse encontro com Deus. Até parecia que ia ser uma série só com o pastor Felipe, né? Mas é que o tema de hoje é o jejum, e o pastor Felipe prefere falar sobre a mesa. Então, aí ficou comigo esse tema. Jejum, o que é jejum? Deixa eu perguntar para você. Quantos aqui estão devendo um jejum faz tempo? Desse grupo ou do outro também, quem está com consciência pesada, porque faz muito tempo que não faz isso e não tem a menor vontade? Sinceridade, é disso que eu gosto. Olha que interessante é isso. A expressão jejum, para nós em português, vem do latim jejuno, e a definição mais comum para as pessoas é uma abstinência ou redução de alimentos em certos dias, por penitência ou por preceito eclesiástico. É uma determinação de uma determinada igreja. Então, uma obrigação do fiel. Essa é a definição de jejum. Na verdade, esse é um tema que ele aparece muito no texto bíblico. Tanto o verbo jejuar quanto o substantivo jejum, nós encontramos no Antigo Testamento 44 ocorrências. 22 do verbo, 22 do substantivo. E no Novo Testamento, nós temos mais algumas ocorrências. 29 no total, 73 menções que encontramos na Bíblia a respeito do jejum, da prática do jejum, do efeito de jejuar. É bastante coisa. Existem alguns assuntos que não se trata com tanto espaço assim no texto bíblico. Agora, há uma coisa que chama muito atenção, foi uma novidade para mim quando fui preparar a pesquisa dessa disciplina espiritual, é que a expressão jejum, ela não está presente no Pentateuco. E daí, pastor? O que tem isso? É que o Pentateuco, ele recebe um outro nome do ponto de vista judaico, que são as leis, os livros que tratam das leis, as ordenanças de Deus. Não há uma ordenança direta de Deus para o jejum. O jejum, como nós conhecemos, essa prática de se abster de alimentos durante um determinado período de tempo, não há uma ordenança. Jejuem, e aí aquilo virou uma lei que todos nós precisamos cumprir. Não está presente. Embora, e isso é ponto pacífico dos intérpretes bíblicos, quando Deus estabelece lá no Pentateuco uma das festas, que nós vamos falar um pouco mais à frente, o dia da expiação, há uma orientação que deve ser um dia de afligir as almas. E há uma referência no Salmo 35, verso 13, e que se repete no Salmo 69, verso 10. Davi, uma oração de Davi, ele escreve: contudo, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o pano de saco, e humilhava a minha alma com o jejum. Esse afligir, esse humilhar da alma, que nós encontramos lá no Pentateuco, onde temos as leis, é uma referência ao jejum. Mas, como veremos, muito mais do que simplesmente parar de comer alimento por um determinado período de tempo. Então, esse é um assunto que ele gera muita controvérsia, há muita pergunta. Eu já recebi, ao longo da minha experiência como pastor, diversas pessoas me perguntando: pastor, 2 perguntas. Para que se faz jejum? E como se faz jejum? E eu queria visitar com vocês algumas das situações do Antigo Testamento e depois com Jesus no Novo Testamento, que mencionam o jejum
e que nos ajudam a fazer uma ideia do que a Bíblia quer dizer quando ela menciona esse aspecto e o que ele tem a ver com a nossa comunhão com Deus ou com a nossa maturidade espiritual. Duas situações no Antigo Testamento, gostaria de gastar um tempo com vocês aqui. Primeira, nós encontramos diversas menções dessas quase 44 que nós temos no Antigo Testamento, diversas menções são aleatórias, são situações, as mais diversas, ocasiões específicas em que indivíduos, ou às vezes grupos de pessoas, praticaram o jejum. E analisando como conjunto, todas elas têm algo em comum. A prática do jejum, naquele momento, se traduzia como um clamor, um pedido muito forte pelo favor divino. As situações eram as mais difíceis. Pessoas faziam jejum por si, pela sua própria vida. Nós vamos encontrar alguns personagens do texto bíblico que estão jejuando por outras pessoas. Era possível fazer esse jejum em favor de outro, uma intercessão unida à oração. Em situações de doença, indivíduos jejuavam. Luto, a família enlutada que perdia algum familiar muito querido, jejum. Tristeza, quando algo nos frustra e mexe com a nossa essência, essa tristeza profunda, era uma oportunidade para o jejum. Aqueles que sofriam de angústia por determinada situação que se aproxima, oportunidade ou um convite ao jejum. Algumas pessoas jejuavam junto da confissão dos seus pecados, pelos próprios pecados. Nesse momento de passar um tempo com Deus, refletindo nas escolhas, na vida, nos erros, era um momento dedicado ao jejum. Mas alguns outros jejuavam pelo pecado de outras pessoas, para que Deus agisse com misericórdia, para que Deus alcançasse a vida daquelas pessoas e os impressionassem com o seu convite, o seu chamado. Em algumas ocasiões, era feito o jejum pela nação, quando a nação enfrentava profundas crises. Alguns exemplos, quando pragas, era uma sociedade agrícola, se avizinhavam, um chamado ao jejum. Quando irrompiam guerras ao redor e a segurança estava em risco, oportunidade para o jejum. Quando morria o rei, era uma oportunidade para o jejum. Quando sentia a proximidade do juízo divino, por se afastar demais de Deus, era uma oportunidade para o arrependimento, para a reconsagração, para o jejum. E também, em alguns momentos, quando qualquer pessoa precisava compreender qual era a direção de Deus, qual era a vontade de Deus para determinado assunto, também era um convite ou uma oportunidade para o jejum. Alguns exemplos. A rainha Esther, quando tinha que se apresentar diante do rei Assuero, e ela não sabia se era a melhor decisão, se era a melhor estratégia, apesar da urgência da situação, para saber se tomava aquela decisão e para ter coragem em tomar aquela decisão, ela entrou em jejum e pediu para que o seu povo ali também jejuasse. Outro exemplo, nós encontramos o rei Acabe, que foi um rei que se afastou demais de Deus. No momento final da sua narrativa, quando Deus, através do profeta Elias, traz a condenação sobre Jezabel por tudo o que eles haviam feito e a condenação de toda a apostasia que o rei Acabe permitiu viesse sobre o povo Israel. Ao receber essa má notícia, o rei Acabe, de acordo com o texto aqui de 1 Reis 21, 27, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano cinza e jejuou, pedindo a misericórdia de Deus e o perdão de Deus pela loucura que ele havia cometido. E o texto bíblico diz que Deus deu mais tempo a Acabe. Ele não morreu no mesmo dia de Jezabel. Deus prolongou a vida de Acabe e permitiu que ele pudesse passar por esse processo de reconversão, de reconsagração. Encontramos o mesmo exemplo, agora fora de Israel, Nínive. Jonas cruza 3 dias pregando na cidade, condenando as práticas cruéis daquele povo, e que Deus traria juízo. O rei de Nínive rasga suas vestes, se veste de saco e cinza e proclama ou convoca para que todas as pessoas de Nínive também passem por esse processo de humilhação, esse pedido de perdão a Deus, clamando pela misericórdia de Deus. E todos praticam um jejum coletivo em Nínive, e você conhece a história. Por aquele momento, naquela ocasião, Deus segura o juízo contra Nínive, e Jonas até fica bravo por causa disso, porque Deus foi misericordioso com os ninivitas. A história de Daniel, capítulo 9, verso 3, aquela linda oração,
pedindo a misericórdia de Deus, porque as promessas dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, a respeito do fim do cativeiro babilônico, não estavam para se cumprir. As profecias, as visões que Daniel recebeu, indicavam para ele uma história muito longa, e ele passa por um momento de confissão dos próprios pecados. Eu pequei, o teu povo pecou. Há um momento de confissão, um momento de jejum. Daniel pratica um jejum naquela oração, e ele recebe uma resposta de Deus. O próprio anjo Gabriel vem e revela a Daniel qual é a resposta de Deus para aquele sofrimento que o profeta está sentindo. Aqui nós encontramos alguns padrões, né? Além do clamor pelo favor divino, algumas práticas acompanhavam o jejum. Além de jejuar, esse ato incluía rasgar as vestes. Escolha bem o dia que você vai fazer jejum, tá? Vestir-se de saco e sentar-se em cinzas. E se você inclui o momento lá de Jó, quando ele recebe todas aquelas tragédias na sua vida, no Jó no capítulo 2, ele vai passar por um período de 7 dias, em que ele, junto com os amigos que vieram se solidarizar com ele, vão passar, obviamente, ali em jejum, também vestidos de saco, cinza e chorando pelos 7 dias. São os elementos que acompanhavam a prática do jejum, elementos externos que acompanhavam a prática do jejum. E aqui há um paralelo muito interessante, porque quando voltamos lá para aquele texto de Salmo, capítulo 35, verso 13, Davi fala em afligir a sua alma com o jejum. Então há uma dupla humilhação. Há uma humilhação externa, com as roupas, a cinza, e há uma humilhação interna, negar a si o alimento. É uma humilhação da alma, uma humilhação do coração. Esses são os paralelos que a gente vai construindo da prática em ocasiões específicas. Cada uma dos itens daquela lista, que eram razões para o jejum, eles eram acompanhados desse padrão todo. E por quanto tempo durava o jejum? Biblicamente, de acordo com 2 Samuel, capítulo 1, verso 12, descrevendo um dia em que Davi pratica o jejum por causa da morte de Samuel. Ele era muito amigo de Jonatas, havia tido uma grande convivência com o rei Saul, apesar da perseguição toda, ele jejua pela morte do rei Saul, pela família lutada. Essa é a prática do jejum bíblico. Se inicia ao nascer do sol e se encerra ao pôr do sol. 12 horas de jejum, do nascer ao pôr do sol. E poderia ser um período de um dia. Havia uma prática também de 7 dias de jejum, também seguindo o mesmo formato. Inicia pela manhã, quebra o jejum a cada final de tarde, no início da noite. E alguns registros na Bíblia, por exemplo, Jesus é um deles, Moisés, 40 dias de jejum. Você já ficou imaginando como era possível 40 dias de jejum? Sabe que ela é uma prática regular entre os muçulmanos. Há um mês específico, o Ramadã, em que durante 40 dias os muçulmanos jejuam. E nesse mesmo formato, que era o formato praticado nos tempos bíblicos. Quando raia o sol, se interrompem as refeições, não se come mais nada durante toda a parte clara do dia. Quando tem o pôr do sol, então normalmente são 40 jantares em família, em amigos. Quando nós tivemos em 2013, naquela excursão que fizemos aqui da Nova Semente para Egito e Israel, em Israel também, em Jerusalém, tem uma comunidade muçulmana, nós pegamos um trechinho do Ramadã e eu recebi uma notícia interessante, que eu não imaginava. Nesse período do Ramadã, é o período em que os comerciantes mais vendem comida nos países árabes. Porque de noite tem que fazer valer o dia que não comeu. Está ficando mais fácil jejuar, não está? Tem gente aí que já se animou. O ponto central dessa prática era experimentar o conforto de Deus quando enfrentando situações difíceis. Era nesse momento que o jejum encaixava. Sabe quando você tem aquela tristeza profunda que você não sente mais nem fome? Eu sei que tem gente que quando fica triste come, mas tem gente que quando fica triste não tem vontade de comer. Era nesse momento que se encaixava o jejum. Aquele momento em que você sente que você precisa da presença de Deus porque alguma coisa muito importante precisa sair daquela situação. É isso que havia em comum. Eu me lembro de uma situação da minha vida em que isso foi muito forte para mim. Estava lutando com o chamado para ser pastor, ia ter que mudar a vida, fazer a faculdade de teologia, tinha tanta coisa em jogo, não era algo simples para mim. E eu me lembro de, por volta de umas 3 da tarde, parar as atividades. Eu me lembro de ter ajoelhado
E era uma oração misturada com choro, igual quando Ana estava no templo. E a cena que mais me vinha à mente, de tudo aquilo que eu estava vivendo aqui dentro, era a resposta de Pedro a Jesus, quando Jesus disse: os demais estão indo embora, vocês, se referindo aos 12, vocês vão me abandonar também? E a resposta de Pedro, que impactou muito sempre a minha vida, e naquele momento foi muito forte. Quando Pedro respondeu: Senhor, eu não tenho para onde ir. Depois de ter ouvido as palavras que trazem propósito à vida e que saem dos seus lábios, eu não tenho mais para onde ir nesse mundo. Nunca vou te deixar. E eu me lembro que dessa experiência de profundo clamor com Deus, eu tomei essa decisão: vou ser um pastor. É aquele momento em que você sente a proximidade de Deus com você e que daquele momento em diante algo novo acontece pela ação de Deus. Esse era o propósito do jejum, nessas ocasiões específicas que eram aleatórias. Cada indivíduo escolhia quando era o seu momento de jejum. E uma outra situação no Antigo Testamento, que é um pouco mais organizada, eram as festas anuais. Falei a vocês lá o dia da expiação, que está ali em Gênesis, em Levítico, capítulo 16, depois o 23, e aí Números 29, esses 3 capítulos organizam a celebração do dia da expiação, que hoje está ligado ao ritual do Yom Kippur judaico. Né? Vai começar um novo ano, você tem que passar limpo o ano anterior. Nesse dia havia um sábado, independente de que dia da semana caísse, era sábado, não se trabalhava, havia pena de morte para o trabalho nesse dia, porque era um dia que deveria ser levado muito a sério, e havia um profundo exame de consciência acompanhado do jejum. Mas a parte importante não era deixar de comer, a parte importante era o exame de consciência. Esse era o grande jejum anual, a que todo judeu tem a obrigação de participar, porque é um dia muito solene. Esse era o único dia em que Deus esperava o jejum. Até os tempos de Jesus, concluindo o Antigo Testamento, nós encontramos o surgimento de uma prática de regulamentar o jejum, que não eram orientações bíblicas, mas que foram sendo introduzidas na prática religiosa de Israel. Quando você vai para Zacarias capítulo 8, verso 19, nós encontramos a menção de 4 jejuns anuais. Um realizado no 4º mês, Tamuz, um realizado no 5º mês, Abi, o terceiro realizado no 7º mês, Tisri, que era o mesmo mês do Yom Kippur, ou do dia da expiação, mas era um segundo jejum, e no 10º mês, o mês de Tebete, havia o 4º jejum anual. Fora o grande jejum anual, haviam esses 4. De onde surgiu a prática, até os dias de Jesus, desse tipo de jejum, esses 4 jejuns anuais? Eles eram feitos em memória das calamidades nacionais que atingiram Israel no passado. Era um dia de lembrar da história, os momentos difíceis que foram enfrentados, mas que depois foram superados. Num pedido para que Deus nos protegesse da história passada, dela ser repetida. Então, em Tamuz e Abi, o 4º e o 5º mês, era relembrado a tomada e a destruição de Jerusalém pelos babilônios. No 7º mês, Tisri, era pelo assassinato de Gedalias, que havia ficado responsável por Jerusalém, e quando ele é morto, junto com ele são mortos os babilônios também. Os oficiais da cidade temem pela própria vida e fogem para o Egito. Então essa fuga, por causa desse desfavor divino com a morte de Gedalias, era um dia de jejum nacional. E no 10º mês, era a lembrança do cerco de Nabucodonosor à Babilônia, a Jerusalém. Então, nessas 4 datas, que eles relembravam os dias tristes da história. Mais à frente, outras datas foram incorporadas. Hoje existem outros dias de profunda devoção entre o povo judeu, por causa da destruição do templo, no ano 70, e também por causa do Holocausto, no século 20. Oportunidade para relembrar, oportunidade para visitar os pontos na nossa história em que a chave virou e a vida seguiu um novo curso por causa daquele episódio. Seria muito interessante se nós pudéssemos aprender um pouco dessa prática. Ela tem que ser pessoal também. Revisitar os pontos da nossa história e lembrar de um dia especial por decisões que tomamos, por coisas que enfrentamos na nossa história e que merecem ser compartilhadas, relembradas num momento especial com Deus. Assim foi crescendo a prática do jejum e chegamos ao período do Novo Testamento, e aqui há algo bem interessante. Das 29 referências que nós temos no Novo Testamento sobre o jejum, 2 estão nas cartas de Paulo, 2 no livro de Atos, escrito por Lucas, e todas as outras 25 distribuídas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todas ligadas ao ministério de Cristo e dos seus discípulos. E
um debate que se iniciou em torno de Jesus por causa da questão do jejum. Falei a vocês, não havia ordenança, mas Israel começou a praticar essas ocasiões de jejum regulares ao longo do ano, e a coisa cresceu a tal ponto que uma nova prática relacionada ao jejum existia nos dias de Jesus, e Jesus foi confrontado com ela. Primeira delas, que eu quero repartir com vocês hoje, Mateus capítulo 9, no verso 14, Jesus recebe a visita dos discípulos de João Batista. Vocês lembram? João Batista havia preparado o ministério de Jesus, havia desenvolvido uma pregação da proximidade do reino, um chamado ao arrependimento, batizou Jesus Cristo e deu início ao ministério de Jesus Cristo, e agora ele estava preso. Mas João Batista ainda tinha alguns seguidores que não eram seguidores de Jesus. E como eu mencionei a vocês, naquelas ocasiões especiais de jejum, incluía por pedido de misericórdia a Deus. E os discípulos de João provavelmente estavam em jejum naquele momento, pela sorte de João Batista, e que poucos meses depois seria condenado e executado. E eles se aproximam de Jesus. E eles fazem a seguinte afirmação, verso 14. Vieram os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós? João está preso. E os fariseus, muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam. Essa foi a pergunta feita a Jesus pelos seguidores de João. Olha que coisa interessante. Provavelmente nem Jesus e nem os discípulos estavam num período de jejum em favor de João, tendo essa proximidade. Jesus e João Batista eram primos. Jesus era reputado ser o Messias, e ele não estava num período de jejum, junto com seus discípulos, em favor de João. E ele é questionado por isso. E quando na acusação, há um tom de acusação na pergunta, os discípulos de João se referem à prática dos fariseus. Os fariseus jejuam muito mais. E aqui há algo interessante. Quando a gente vai se lembrar daquele episódio que o fariseu entra no templo e depois dele entra um cobrador de impostos, um pecador. Jesus contrasta a oração dos dois homens. Você lembra a oração do fariseu? Muito obrigado, bom Deus, porque eu não sou igual aos pecadores, principalmente aquele homem ali. E ele começa a descrever algumas das características da sua prática de piedade religiosa. E uma delas é, Lucas 18:12, jejuo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Um jejum anual requerido, dia da expiação. A prática multiplicou para 4 jejuns anuais por causa das recordações. E agora a gente chega nos dias de Jesus e os fariseus multiplicaram isso ao infinito. 2 dias de jejum, um jejum bissemanal, 2 dias de jejum na semana. Terça e quinta, de acordo com o Didaquê, é um livro de normas e práticas da igreja do 2º século, é como se fosse um manual da igreja. E ali havia uma orientação, porque os fariseus jejuavam terças e quintas, os cristãos, para se dissociar à imagem do judaísmo, deveriam jejuar 2 dias distintos na semana, quarta e sexta-feira. Aquele formato que a gente viu, começa o dia, termina o dia, acabou o jejum. Quando Paulo vai mencionar sobre aquela disputa, um faz diferença entre dias e todos os dias são iguais, que ele fala lá em Colossenses, Paulo não está se referindo, e não há naquele momento um questionamento sobre sábado ou domingo como dia de adoração, um faz diferença entre dias e dias. Paulo está falando da diferença entre dias e dias que os cristãos estavam fazendo a respeito dos judeus para a prática do jejum. Esse era o assunto, essa era a discordância. A coisa cresceu a tal forma que alguém piedoso precisava, para provar que tinha comunhão com Deus, jejuar 2 vezes na semana. De onde surgiu isso? O crescimento das práticas de asceticismo nas décadas que antecederam a vinda de Jesus. Como é que era isso? Um grupo de pessoas dentro de Israel inaugurou a prática dos monastérios. Diferentes do que foram os cristãos ao longo da Idade Média, era um retiro para o deserto. Toda a simplicidade, rompia com a vida secular, não tinham trabalho, viviam para a religião, para a consagração a Deus. Uma prática cristã que nós temos, hoje testemunhamos o batismo, ela é prima das abluções cerimoniais, eram banhos de ritual de purificação. Os essênios, que viveram nos tempos de Jesus, praticavam o batismo todos os dias, para ter certeza que eles estavam espiritualmente limpos. E praticavam o jejum. Jesus é contrastado com essa pergunta: por que vocês não jejuam?
Ellen White, escrevendo no livro O Maior Discurso de Cristo, página 87, afirma que afligir o corpo pelo pecado da alma é, na verdade, desviar-se do problema, perder de vista a verdadeira natureza do arrependimento, pois o pecado é uma doença espiritual, não do corpo. Não é transformar práticas religiosas em ritos exteriores e formais que resolve o nosso problema. Esse era o ponto de Jesus com o jejum. Num primeiro momento, quando a gente aproxima desse tema no Novo Testamento, Jesus está condenando a prática do jejum como era feita em seus dias. Eu me lembro de um período em que renovei meu compromisso com Cristo, depois de um período da adolescência muito conturbado, muita confusão sobre como deveria ser o meu relacionamento com Deus. Eu me lembro ter lido um livro e ter tomado uma decisão: Deus, eu vou fazer tudo certinho de agora em diante. Flertei com uma corrente cristã chamada perfeccionismo. Achei que aquilo fazia sentido. E eu comecei a tomar uma série de decisões na minha vida. E para mim, as decisões que eu estava tomando faziam sentido, mas não tinham seu efeito. Parece que a perfeição ao lado de Deus passava pela escolha do tipo de sapato, de roupa, corte e penteado de cabelo. Parecer certinho significava ser um bom cristão. Mas Jesus fala que não adianta lavar o copo por fora e manter o interior sujo. Não dá para beber água limpa nesse copo. Precisa ser um processo de dentro para fora. Era nisso que Jesus se apegava na prática do jejum. Porque os discípulos de Jesus não jejuavam? Cristo defende os seus discípulos contra aquela acusação. Assim como ele não estava em jejum por João. O que ele estava afirmando é que as práticas cerimoniais, elas deveriam estar subordinadas a assuntos espirituais de maior centralidade e importância. E não inverter a coisa e a cerimônia ser mais importante do que o significado. Jesus estava falando da diferença irreconciliável entre os ensinos do reino e a prática construída pelos rabinos ao longo dos anos. E ele conta duas parábolas: vinho novo em odre velho e remendo novo de pano novo em roupa velha. O que ele está dizendo? Aqueles ensinos e as práticas rabínicas foram longe demais da centralidade que Deus esperava das práticas espirituais. E não dava para simplesmente conciliar. Por que Jesus não praticava o jejum rabínico? Porque o que ele veio propor ia radicalmente contra o formalismo exterior. E ele não tinha meios de reconciliar essas duas escolas. O que Jesus estava trazendo, comparado com a religião rabínica, era algo extremamente novo. Não tinha condição de dar certo. Assim como o vinho novo explode e arrebenta com o odre velho, e o tecido novo, ele rasga mais a roupa velha, a prática espiritual de Jesus não podia ser enxertada no sistema anterior. E aí chegamos ao Sermão da Montanha. Voltando às páginas da Bíblia, Mateus capítulo 6. Versos 16 a 18, Jesus disse: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Quando você vasculha os ensinos de Jesus, ele nem ordena o jejum e nem proíbe, mas ele regulamenta a prática que já existia. Corrijam isso, precisa ser corrigido. Virou exterior, uma hipocrisia. Estou jejuando hoje, olha como eu sou bom. Estou com fome, muita fome, mas eu aguento, porque eu sou melhor que vocês. É isso, era isso. Jesus vai no centro e diz: se vocês forem jejuar, porque existia a prática do jejum, vimos no Antigo Testamento, inúmeras razões para jejuar, mas não era aquele negócio mecânico, tem dia e hora para jejuar, não. É quando a situação exige que eu passe um tempo com Deus, algo especial. Jesus disse: quando vocês forem jejuar, unjam a cabeça com óleo. Esse era um símbolo muito claro a todo judeu. Símbolo de alegria, de celebração. É nessas ocasiões que ungimos a cabeça com óleo. Porque está enfrentando um problema, mas você tem um Deus que em Cristo Jesus já resolveu todos os problemas. O jejum te aproxima de Deus, mas não mostra o desespero humano. Como deveríamos jejuar hoje? Pensando em tudo isso que vimos, como Jesus
de certa forma combateu em parte a prática do jejum no Novo Testamento, como deveria ser o nosso jejum hoje? 3 pontos. Primeiro, aprenda as lições da dependência divina. Sabe essa questão do jejum em ocasiões específicas, quando você enfrenta situações desafiadoras? Esse é o momento de relembrar que nós somos frágeis e limitados. Dependemos de Deus. Situações que te lembram como crises, perdas, fracassos, que te lembram das suas limitações, são oportunidades especiais para você separar um dia para um jejum com Deus. Deus, hoje está sendo um dia muito difícil nos últimos anos, eu não esperava passar por isso. Estou me dando conta de como eu preciso do Senhor na minha vida. Esse é um dia especial que eu vou passar contigo. Um dia de oração, um dia de reflexão. É um dia que nos lembra das nossas limitações. Quando me reuni com alguns amigos e nós quisemos explorar um pouco mais esse aspecto do jejum, nós tomamos a decisão, fomos para uma montanha, passamos 3 dias no meio do mato, levamos as barraquinhas, um lugar ermo, 3 dias de jejum, sem comer nada. Ah, que difícil que foi aquele negócio. Primeiro dia, sem comida. Depois do segundo, terceiro, se acostuma o organismo, mas no primeiro dia, eu descobri que eu valia menos do que um prato de arroz e feijão. Porque eu cortaria os 2 braços, se fosse possível, para ter um prato ali. O jejum nos lembra das nossas limitações. Associado aos eventos da vida, é uma oportunidade única para renovar esse pedido. Deus, seja o meu Deus. O jejum pode ajudar nisso. Segunda dica de quando e como praticar o jejum. Use o jejum para treinar a virtude do desapego. O desapego do eu para estar com Cristo. Sabe qual é o nosso maior problema, espiritualmente falando? Não adianta você escolher nomes para o seu pecado. Todos eles têm um pecado anterior. Egoísmo. Nos colocarmos no centro. Esse é o principal pecado. Tem gente que está tentando resolver tanta coisa na vida. Vícios, conduta. Nada disso se resolve antes de resolver o egoísmo. E o jejum ajuda nisso. Frequentemente nós construímos os nossos próprios ídolos. Aquilo que vai nos dar prazer. Aquilo que nos coloca no centro. E que adora o eu. E o jejum pode ajudar nisso. Nós temos, por exemplo, Daniel capítulo 10, verso 3. Daniel fez um jejum diferente. Naquele período ele não comeu comida desejável. De vez em quando se proponha a situações de desapego. Um tipo de comida que você não vai comer durante um tempo. Funciona. Daniel fez isso. Podemos nos desapegar e fazer um jejum de tecnologia. Olha que ideia boa. 1 mês, você se separa um dia sem WhatsApp. Não ia ser uma maravilha? Você ia sair novo disso. Os grupos nada apitando, você silencia tudo. Ótimo. Faça um jejum de tecnologia de vez em quando. Desconecte das coisas para conectar com Deus. Você pode, num determinado momento da sua vida, você treinar o desapego com algum hobby. É uma coisa que você gosta muito. Não, mas eu vou substituir isso por um tempo com Deus. E aí você tem o seu momento de oração, o seu momento de jejum. É uma oportunidade para você combater o egoísmo e se aproximar de Deus. Dar espaço para Deus na sua vida. Paulo, inclusive, sugere claramente, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, jejum de intimidade sexual no casamento, para que marido e mulher se dediquem à oração. E ele fala que seja curto, e depois façam as pazes. Mas são formas de treinar o desapego, de tirar o eu do centro, para que Deus possa estar ali. E finalmente eu queria terminar compartilhando com vocês esse texto da Bíblia. É a orientação mais explícita que nós encontramos na Bíblia. Deus diretamente falando a respeito do jejum e o que Ele espera mesmo quando eu e você decidimos implementar essa prática na nossa comunhão com Ele. Falando da prática que os judeus estavam desenvolvendo, essas novas práticas, Deus diz: não. Não. O jejum que eu quero é o seguinte: parem de explorar os seus empregados. Perdoem as dívidas das pessoas que não podem pagar. Não obriguem os outros a trabalhar como escravos de vocês. Além disso, eu quero que vocês repartam a sua comida com os famintos, que ofereçam abrigo a quem não tem casa, que deem roupas aos que estão nus e não se escondam de quem precisa de ajuda. Sabe qual é o melhor jejum para Deus? Não é deixar de comer, mas repartir a sua comida com quem tem fome. Um missionário cristão do início do século XX na África, Andrew Murray, um homem que teve uma experiência muito profunda de comunhão com Deus, escrevendo a respeito do jejum, disse: o jejum ajuda a expressar, a aprofundar
a confirmar a resolução de que estamos prontos para sacrificar qualquer coisa para atingir o que buscamos para o reino de Deus. O jejum é apenas um lembrete, uma expressão de que na minha vida o reino de Deus é central. O que eu mais busco é paz com Deus e compartilhar essa paz com outras pessoas, é expandir o reino de Deus nessa terra. Eu não sei como é que você está na sua vida com Deus. Jesus, ele valida o jejum que parte do desejo do coração. Se há muito tempo você não tem desejado estar com Cristo, talvez você precise revisitar a sua experiência com Deus. Assim como falamos nas últimas semanas, algo precisa mudar aqui dentro, para aquilo que está fora tenha o verdadeiro sentido. Dependência de Deus. Combate ao egoísmo. E a centralidade do reino de Deus na minha e na sua vida. Hoje, provavelmente eu e você ainda não temos a experiência que poderíamos ter. Sabe aquela perfeição que eu tanto busquei? Talvez ainda tenham muitos passos a serem dados nessa jornada. Mas busque o alimento correto. Busque o alimento do Espírito na sua vida. E um dia, nós todos completaremos essa jornada. Todos nós vamos poder olhar para a vida e agradecer. Deus, o Senhor me trouxe até onde eu queria chegar. Até onde o Senhor prometeu me trazer. Eu e você vamos viver nesse dia a plenitude do reino. Porque somos completos em Cristo Jesus. Você canta com a gente? Vamos fazer juntos essa linda oração. Eu quero um dia ser completo em Cristo Jesus. Viver a plenitude da vida dele na minha vida. Fique em pé, vamos cantar.